Olá, hoje eu quero dar para vocês um testemunho do amor de Deus na minha vida. Talvez algumas pessoas que me conhecem saibam, e outras não, mas no dia 27 de julho agora desse ano, não, pouco mais de um mês atrás, a minha mãe faleceu, o coração dela não resistiu. Ela já vinha sofrendo com uma doença cardíaca há bastante tempo. Nos últimos 2 anos ela estava pior. Sempre estávamos levando ela a médicos, fazendo tratamento. E também tinha um pouco de ansiedade e depressão, junto com o problema cardíaco. E foram anos, esses últimos 2 anos foram anos entre altos e baixos, os últimos meses bem difíceis. Minha mãe já não tinha mais vontade de viver, expressava isso, porque sofria bastante, né? Se sentia muito cansada. E a ansiedade, às vezes até, acredito eu que por causa do problema de coração, com isso veio uma depressão. E nós, como família, sempre tentando ajudá-la, levando ela aos médicos, fazendo os exames, fazendo o tratamento que era proposto. O último exame cardíaco que ela fez, a ecografia, mostrou que ela tinha um comprometimento bem severo na válvula mitral do coração e que só poderia resolver essa situação com uma cirurgia. Nós ainda tentamos encaminhar a cirurgia pelo posto de saúde para que ela pudesse ser avaliada por um cardiologista, cirurgião, e verificar qual era a condição real dela fazer essa cirurgia. Mas, infelizmente, para nós e felizmente para ela, ela acabou falecendo, porque, como eu já disse, esse era um desejo que ela tinha no coração. Expressava com frequência que não queria mais viver, o que para nós também era muito doído e muito sofrido, ouvir isso. E durante esse tempo em que ela esteve doente, por vezes, vendo o sofrimento dela, eu tentava nas minhas orações, né, tentava pedir para que Deus levasse ela, mas nunca consegui. Eu nunca consegui chegar diante de Deus e falar isso. Na hora, a palavra não saía. Então eu pedia para que Deus ajudasse ela a suportar, a passar pelo tratamento, aguentar mais um tempo, aliviar o sofrimento dela. Mas eu nunca tinha conseguido pedir para que Deus levasse ela. Eu sei que é egoísmo da nossa parte. Muitas vezes a gente vê um parente nosso sofrendo, mas não quer se despedir, mesmo sabendo que talvez essa seja a melhor opção. E eu me lembro que no dia anterior, no dia 26, o dia dos avós, eu ainda comentei com os meus filhos: liguem para a avó de vocês, liguem para o vô, hoje é dia dos avós, mandem um beijo, conversem com eles um pouco. E meu filho chegou na hora do jantar e disse: liguei para a avó, mas nem consegui falar com ela. Ela nem atendeu o telefone. Então eu falei com o vô, conversamos um pouco. E a avó já estava muito mal, não conseguia mais nem falar ao telefone. E naquele momento que ele me disse isso, que ela não conseguia falar ao telefone, uma coisa que seria inimaginável para minha avó, para minha mãe, porque ela tinha um amor muito grande pelos meus filhos, me veio um aperto no coração muito forte, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. E eu fiquei com aquela sensação, aquele aperto no coração a janta toda. Depois da janta eu vim para o meu quarto, me sentei na minha cama e pela primeira vez eu tive coragem de fazer uma sincera oração, de abrir o meu coração diante de Deus e pedir para que Ele, se fosse da vontade dEle, levasse a minha mãe para junto dEle, que Ele livrasse ela do sofrimento,
Agradeci pela vida dela, agradeci pelo tempo que eu tive com ela, que nós tivemos. Agradeci pela vida dela. Agradeci por todo o cuidado que Deus teve conosco. Pedi perdão, porque muitas vezes nos nossos relacionamentos a gente não conseguiu se amar como deveria. Mas consegui pela primeira vez. Pedi para que Deus tivesse misericórdia da minha mãe. Que se fosse da vontade dele, que ele levasse ela. E no momento em que eu falei, seja feita a tua vontade, amém, aquele aperto que eu sentia no coração desapareceu, foi embora. Eu senti um alívio. Muito estranho falar isso, mas foi assim que eu me senti, aliviada. E aquela noite eu me lembro que eu dormi, né? Depois eu dormi a noite inteira. E no outro dia de manhã eu fui acordada pelo meu marido, o Alberi, que chegou e disse para mim, a tua mãe faleceu. E instantaneamente me veio à mente, eu sabia. Me levantei, me vesti, fui até a casa do meu pai, então, para tomar as providências. Quando eu cheguei lá, abracei o meu pai, choramos juntos. E fui lá no quarto vê-la. E minha irmã já tinha ligado para a central de óbitos, já tinha dado encaminhamentos iniciais. E começamos a tomar as providências devidas, né? Para o velório, para o enterro. E desde aquele instante ali que eu fui acordada, eu não sei explicar o sentimento que eu tive, mas eu estava tranquila, eu estava em paz. É muito estranho falar isso, mas é verdade. Eu não consegui chorar. Fiquei pensando assim, nossa, daqui a pouco eu devo chorar, é o impacto da emoção, do momento. E eu me lembro que decidimos tudo e quando chegou a SAMU, né, o Central de Óbitos, o médico veio fazer a confirmação do óbito, entregamos toda a papelada que eles pedem, que eles exigem, eles confirmaram o óbito dela. E enquanto o médico, o atendente, eu acredito que seja um médico profissional, que estava lá, não consegui ver, eram 2 médicos, enfermeiro, enfim, isso não importa. Quando ele se sentou para preencher os dados dos papéis, ali eu já tive primeiro cuidado de Deus, porque ele simplesmente não pediu os dados e preencheu e foi-se embora. Ele nos trouxe uma palavra de consolo, de conforto, falando de vida eterna, falando do amor de Deus. Para mim foi impressionante de ver uma pessoa que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, que provavelmente eu nunca mais vou ver, já ali, antes mesmo de levar o corpo da minha mãe, já ali me confortando e me consolando. Foi muito, muito bom. Eu até comentei com a minha irmã e com o meu marido. Nossa, jamais imaginei que ouviria uma palavra assim de uma pessoa que nós não conhecemos, né? Eu sei que eles devem ser treinados para ter um atendimento humanizado e diferenciado, mas daquela forma eu nunca imaginei. Uma pessoa falando de conforto, assim, da forma como ele falou. E foi muito reconfortante mesmo. Naquele instante ali já também, quando eles levaram o corpo da minha mãe, eu me lembro de sair, e quando eu saí, na porta da casa da minha mãe, tem uma guirlanda que ela fez, na época que ela ainda participava da nossa comunidade, da nossa igreja, no grupo de mulheres, Vivendo e Aprendendo.
uma guirlanda de Páscoa que diz em cima: Cristo vive. E ali, mais uma vez, Deus me confortou e me consolou. Porque ela colocou aquela guirlanda lá como expressão da fé dela, daquilo que ela acreditava, daquilo que ela cria. E quando eu vi aquilo, foi Deus me dizendo assim: não te preocupe, Cristo vive e por isso ela vive também. Aquilo ali apagou qualquer sombra de dúvida de que talvez qualquer dúvida que pudesse acontecer em relação a isso, em relação à morte, ali sumiu, desapareceu, porque eu tive a confirmação da parte de Deus de que ela foi para a casa do Pai. Como todos nós que cremos e morremos em Cristo Jesus, sabemos que um dia iremos voltar para a casa do Pai, do nosso Pai. E saindo dali, ao longo do dia, tudo correu de uma maneira assim, tranquila, serena, suave. Nunca, não houve nenhum momento de desespero da minha parte, da parte da minha irmã, do meu pai, enfim. Todos nós sabíamos que ela tinha descansado, ela morreu dormindo. Acordou, meu pai disse que por volta de 4 da manhã ela ainda tinha perguntado alguma coisa, mas ela estava meio trocando o dia pela noite, não sabia as horas, e aí ele disse: não, descansa mais um pouco, tá cedo, daqui a pouco a gente acorda, a gente levanta. E aí na rotina do dia, quando ele foi dar a medicação para ela por volta de 7 horas, ela não estava mais acordada, não estava mais viva. Então ela morreu dormindo, morte serena, tranquila, sem sofrimento, tirando todo o sofrimento que ela teve antes, mas na hora da morte dela, ela desligou, apagou como uma lâmpada que se desliga, simplesmente apaga. E durante o velório nós recebemos muitas e muitas mensagens de conforto. Hoje a internet, as pessoas que não puderam estar lá mandando mensagens, mas tivemos muitas pessoas que, apesar da pandemia, ainda foram lá nos dar um abraço, nos dar um conforto, nos dar um carinho. Mas eu já estava confortada, eu já estava consolada. Deus já tinha feito isso comigo, já tinha me carregado no colo, já tinha me pego. Eu não sei explicar, eu não consigo explicar o que eu sentia naquele dia, o que eu senti naqueles momentos todos, porque foi uma paz muito grande. Inclusive, no momento da cerimônia final, né, a pastora Alessandra, da paróquia da Paz, também trouxe uma mensagem de vida eterna, uma mensagem não de desespero, mas assim, de não entrarmos em desespero por causa da morte, porque a morte não é um fim, e sim um começo. Nós estamos entregando, devolvendo ela de volta para a casa do Pai, da onde ela veio, com muito consolo, com muito conforto, palavras muito consoladoras, sabe? Então, o tempo todo, Deus me confortando, me consolando. Eu não tenho dúvidas em relação a isso, de que Deus me deu muitas palavras e muitas atitudes e muitas coisas aconteceram naquele dia. A cada instante eu sentia a presença de Deus, em cada detalhe, em cada coisa que acontecia, de saber que ela descansou, está em paz, está na casa do Pai. Todas aquelas promessas que nós acreditamos como cristãos, quando lemos a Bíblia, foram cumpridas, se cumpriram, e isso para mim é uma verdade. E naquele dia eu pude experimentar uma palavra que está lá em Filipenses 4:7, que diz, ela fala da paz que excede o entendimento. Eu pude experimentar a paz que excede o entendimento. Porque mesmo numa situação, num momento de dor,
e de desespero que as pessoas normalmente passam, de muito sofrimento, que é a despedida de um parente, de uma pessoa querida, eu pude sentir paz. Meu coração se preencheu de paz o tempo todo, de saber que tudo aconteceu conforme a vontade de Deus, que ela viveu aqui esse tempo, com todas as dores, lutas e sofrimentos dela, mas nunca desistiu da fé, ela continuou crendo. E de todas as coisas que a minha mãe fez por mim, todas as coisas que a minha mãe fez por mim, isso também é uma palavra que Deus me deu, uma mensagem que Deus me deu. A melhor coisa que ela fez por mim foi ter me conduzido pelo caminho da fé. Ela e o meu pai, desde muito pequeno, me levaram para dentro da igreja. E foi lá que eu conheci o meu Salvador. Foi lá que eu conheci Deus, foi lá que eu conheci Cristo, que eu pude entregar minha vida nas mãos dele. E hoje poder viver a certeza da vida eterna. E poder experimentar a paz que excede o entendimento. Então, de tudo que minha mãe poderia ter feito por mim, a melhor coisa e a única coisa que ela tinha que fazer, ela fez. Que foi me conduzir pelo caminho da fé em Deus, da fé em Cristo. Que era uma coisa que ela também fazia, confessava. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, queria dar esse testemunho para vocês. E eu tenho dito várias vezes já que nós conhecemos a Deus através da leitura da palavra. É ali que a gente conhece as promessas de Deus para a nossa vida. É através da oração que a gente cria intimidade com Deus. E é através dessas experiências, do agir e do mover de Deus na nossa vida, que a nossa fé é fortalecida. Então, eu tenho percebido que muitas vezes as pessoas estão desesperadas à nossa volta. Talvez seja porque a gente não está falando do amor de Deus. Porque a gente não está falando do agir e do mover de Deus na nossa vida. Então por isso que eu precisava falar para vocês do quanto é real, do quanto é verdadeiro, do quanto Deus age, que Ele cuida dos detalhes, cada detalhe. E a oração permite que a gente crie essa intimidade e consiga perceber o agir de Deus. Então, eu quero deixar essa mensagem, quero deixar esse testemunho, quero incentivá-los, quero encorajá-los a terem essas experiências com Deus. Eu sinceramente não sei o que o futuro me reserva. Eu não sei também dentro do meu luto, o processo todo ainda, como vai ser. Hoje eu sinto muita saudade. É diferente, não estar com ela mais, não estar mais nos almoços de família, não receber mais as ligações dela. É assim. Mas eu não sinto dor, sofrimento por isso. Porque eu sei que ela está com Deus. Eu sei porque a palavra de Deus diz isso. E esse conforto, essa paz que eu sinto, vem de Deus. Só Deus pode me dar isso. Ele dá a paz que excede o entendimento e eu não entendo isso que eu sinto. Então eu queria, como eu já disse, incentivá-los a viver essas experiências com Deus. Eu quero viver mais e mais experiências assim com Deus. E como eu disse, eu não sei o que o futuro me reserva, eu não sei por que batalhas eu ainda vou enfrentar, que sofrimentos eu vou passar, mas eu sei que essa experiência que eu vivi com Deus fortaleceu a minha fé. E eu sei que mais experiências como essa também vão fortalecer minha fé. Então eu desejo que vocês também possam experimentar e passar por tudo isso. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês.